Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos começar? Tem gente que está chegando agora aqui. Já vou compartilhar aqui a minha tela. Preparei uns slidezinhos aqui para você, que fica mais fácil da gente enxergar, tá bom? Essas estatísticas aí, montei alguns gráficos aí para nós, tá? Depois eu anexo esses slides lá para você também, tá bom? No Class, para você ter guardado. Mas é bom que a gente já bate esse papo aqui e a gente entende algumas particularidades aí dos vestibulares de física, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, eu acho importante a gente entender generalidades do vestibular de uma forma geral, tá? Não só com relação à nossa disciplina, mas com relação a cada vestibular. Pessoal, cada vestibular possui uma especificidade, uma particularidade, uma marca registrada. Por exemplo, se você que está antenado aí nos vestibulares aqui da nossa região, aqui do Paraná, você pegar, por exemplo, Federal do Paraná, Estadual de Londrina, Estadual de Ponta Grossa e a Estadual de Maringá, né, que são os principais vestibulares que a gente tem aqui pertinho da gente, cada um deles tem um jeito. Você pega, por exemplo, Ponta Grossa e Maringá, eles têm questões lá quase que a prova inteira de verdadeiro ou falso, de soma dos itens corretos. A prova inteira é assim. Então não é uma prova de alternativa de A até E, como é o caso aqui da nossa federal. Tem vestibulares que cobram a prova inteira aquela questão lá de soma dos itens corretos. Então, em uma questão, você faz 4. Cada item, né, é uma questão que você tem que fazer, né, e depois determinar lá a soma dos itens corretos. Então, não só o número de questões da primeira fase é importante você saber, mas como é a primeira fase? É aquele vestibular clássico que a gente está acostumado lá, 90 questões, tal? Como que é? É importante a gente saber, e tudo isso, pessoal, é liberado para vocês no edital. Então, quando você vai para um vestibular, você precisa saber como é o estilo de prova que você vai estar inserido, tá? Perguntaram aqui para mim no bate-papo, nos vestibulares que tem questões de somatório, se são menos questões. Sim, são menos questões. Eu não lembro exatamente o número de questões, tá? Mas com certeza é menos do que a 90, não tem condição, né? Imagina, você tem 90 questões, cada uma com 4 afirmativas. Não tem um dia para fazer essa prova, ninguém aguenta, né? O que eu lembro é que na primeira fase, realmente são 4 afirmativas por questão, e na segunda fase são 5. 5 afirmativas lá para você tirar o V ou F na segunda fase. Depois eu puxo lá para lembrar quantas questões realmente são, mas realmente são menos, né? Há alguns vestibulares de São Paulo, muito por causa aí da pandemia, já divulgaram, né, adequações aí do vestibular para esse ano. Por exemplo, a Unicamp divulgou que vai diminuir de 90 para 72 questões e vai fazer o vestibular da primeira fase em 2 dias, separando nas áreas, né, de cada curso. Então, se você for num curso de exatas, você faz em um domingo, sei lá, e você só está concorrendo com a galera de exatas, né? Com o seu curso lá, que só o pessoal dos cursos de exatas estão fazendo naquele dia. No outro domingo, ou num sábado, eu não lembro, vai a galera lá de humanas ou de saúde, enfim, né? Então, tem vestibulares que estão se adequando aí ao estilo de primeira ou segunda fase, já tem vestibulares que disseram que vão fazer fase única, que usavam segunda fase até ano passado. Então é importante você estar de olho aí nos editais que vão ser lançados esse ano, que muita coisa vai mudar por causa da pandemia, tá? Uma outra coisa, pessoal, importante para você se ligar é essa danada da nota de corte, tá? Tem muita gente que se preocupa mais com relação ao candidato vaga do que com nota de corte, tá? E eu quero deixar você muito tranquilo, porque quando você vê lá o seu curso, 100 candidatos para uma vaga. Pessoal, mais da metade não sabe o que está fazendo, tá? Mais da metade não sabe nada, não tem a mínima condição de estar prestando aquele curso. Eu espero que você não entre nessa estatística, tá? Mas as estatísticas mostram, pessoal, que relação candidato-vaga é um número muito enganoso, tá? Tem muita gente que presta porque o pai e a mãe mandou, tem muita gente que presta sem ter se preparado ou achando que uma preparação bem meia boca no ensino médio vai dar conta dos principais cursos nas principais faculdades do Brasil, tá? Isso não é verdade. Então não olhe para candidato vaga. Lógico que você pode olhar, né, no sentido assim, mas não se preocupe, porque é um número bastante enganoso, né? Você tem que olhar para isso aqui, nota de corte, né? Especialmente quando você tem vestibulares que englobam aí as duas fases. O que é a nota de corte, para quem não sabe?
Então você tem lá, por exemplo, 90 questões, né, que é um vestibular clássico de primeira fase. Você tem que acertar no mínimo X dessas 90 para passar para a segunda fase. E isso é nota de corte. Cada curso tem a sua particularidade, né? Dependendo da exigência, dependendo até mesmo da concorrência, considera-se um pouco para nota de corte, mas também considera-se o nível da prova, né? Por exemplo, ano passado, né, na Federal, no Enem, né? Porque a Federal está muito parecida de 2018 para 2019. Mas o Enem não estava, o Enem estava bem mais complicado. Então a nota de corte lá do SISU, que é um outro negócio que a gente vai comentar, ela caiu, né? Como a dificuldade aumentou, eles diminuíram um pouquinho a nota de corte para dar aquela compensada. Então é muito importante, pessoal, você olhar notas de corte dos anos anteriores para você ter uma noção, né, de valores aí importantes para você passar para a segunda fase. De um ano para outro muda-se um pouco, mas não muda muito, né? Um curso que tem nota 60, ele não vai de um ano para o outro para 75 e nem para 40, né? São mudanças aí geralmente sutis de um ano para o outro, tá? Alguns vestibulares têm fase única, né? Então, se tem fase única, geralmente a primeira fase é mais de um dia, né? São provas diferentes, tem a prova de conhecimentos gerais, aí vai ter a prova de conhecimentos específicos. Então, tudo isso, pessoal, cada vestibular com a sua especificidade e particularidade, você precisa saber quais são as regras do jogo para você realmente estar indo preparado. Não são todos os vestibulares que são iguais. E tudo isso é divulgado nos editais, tá bom? Se tem segunda fase no vestibular que você escolheu, como que é essa sua segunda fase, né? Por exemplo, aqui na Federal do Paraná, a segunda fase é a prova lá de português e redação e a prova de uma ou duas matérias específicas do seu curso, né? Então você está indo lá para um curso de engenharia, de exatas, você vai fazer lá português, redação, matemática e física, acabou, né? Agora, tem outros vestibulares, dentro e fora do Paraná, que na segunda fase você faz todas as disciplinas, não faz só as específicas do seu curso, né? Por exemplo, quando eu prestei Unicamp, já faz muitos anos, né? Muitos não, alguns, né? Na segunda fase, eu fiz 8 matérias. Eram 4 dias de prova, cada dia eram 2 matérias, né? Totalizando lá, então era português, junto com a redação foi na primeira fase da Unicamp. Então era português, inglês, história, geografia, matemática, física, química e biologia. 8 matérias. Na época não tinha, né, essa parte específica de filosofia, sociologia. Aí cada dia eram 2 dessas matérias. Cada prova tinha 12 questões dissertativas com itens A e B. Então por dia eu fazia 48 questões dissertativas em 4 horas e meia, 5 horas. Mas essa era a especificidade do vestibular da Unicamp há 10 anos atrás. As coisas vão se adequando, é importante você saber como é cobrado, tá bom? O seu vestibular de segunda fase, se é só específico ou se são todas, tá bom? Com relação, pessoal, a prestar mais de um curso dentro da mesma faculdade. Existem faculdades, existem vestibulares, lógico assim, você faz uma única inscrição, porque faz pelo seu CPF, pelo seu RG. Mas existem faculdades que abrem a possibilidade de você escolher mais de uma opção de curso. Você presta um único vestibular, mas você pode ter a opção de mais de um curso. Quando eu prestei Unicamp, por exemplo, a gente poderia escolher 3 opções. Eu passei na segunda, que era a faculdade de Física. A minha primeira opção, quando eu prestei Unicamp, era a Engenharia Química, né? Então, assim, aí eles veem a sua nota para a primeira opção, se você não tem nota suficiente, eles olham a segunda, às vezes até a terceira, né? A maioria, pessoal, dos vestibulares dão só uma opção, tá? Mas existem alguns que dão 2. Então fiquem atentos para você estar escolhendo bem. E se você está na dúvida, né, entre, lógico, coisas próximas, né, pessoal? Quando você for prestar vestibular, é muito zoado você estar na dúvida assim entre direito e medicina, entendeu? A gente tem dúvida disso até agora, segundo ano, tal. Mas vai chegar para prestar vestibular, presta um negócio focado, né? Tá na dúvida lá entre engenharia elétrica, engenharia mecânica, né, entre biologia e zootecnia, sei lá, né, coisas que são realmente parelhas. Quando você tiver a opção de colocar mais de um curso no vestibular, coloque o mais concorrido, o mais difícil, como primeira opção, né? Isso é importante, porque daí se você tiver nota, ele vai considerar a primeira opção. Isso é importante, tá? Deixa eu ver outras coisas que estão me mandando aqui. Se eu acho que com base no nosso colégio a gente tem condições de passar em exemplo USP e Unicamp. Pessoal, existe sim, tá? Eu não tenho dúvida disso.
E eu não estou falando isso porque eu sou professor da rede adventista, eu estou falando porque é uma realidade. Considerando o material que nós temos, né, a quantidade de exercícios que a gente tem, bem selecionados lá do De Olho no Vestibular, o corpo docente que a gente tem no nosso colégio, isso é realmente um diferencial, né? Não é só o material, mesmo porque às vezes o material passa desapercebido para muitos alunos. O corpo docente faz muita diferença na ênfase que a gente dá em abordar a realidade dos vestibulares, como é cobrado. Mas acima de tudo, pessoal, são vocês, né? E esse momento que a gente está passando aí, ele está colocando, vocês estão passando na frente de muita gente que está sem aula, que não tá tendo a mesma qualidade e estrutura de aulas online que vocês têm, tá? Então existe sim condições, como eu já vi muitos alunos meus de colégios adventistas, a minha esposa está mais tempo trabalhando em colégio adventista e tem muitos relatos de alunos que passaram nas melhores faculdades do país, estudando a vida inteira na rede adventista. Então tem muita gente que acha que a gente não tem condição, tal, isso não é verdade, tá? A gente tem aí realmente mostras do quão preparados nossos alunos são, tá? Para a gente ter boas aprovações aí, tá? O que mais que estão me mandando aqui, ó? Tem gente que está na dúvida entre direito e medicina. Vocês estão no momento, pessoal, para ter essas dúvidas. Daqui a pouco, sem pressão, né? Mas daqui a pouco é importante a gente começar a funilar, tá? Pessoal, e aqui muitas pessoas mandaram, eu tô perdido, não sei o que eu faço, eu tô na dúvida, fiz teste vocacional, ainda não sei. Pessoal, os testes, obviamente, eles ajudam, tá? Mas eles não vão determinar, né? Porque eu fiz teste, pessoal, que falava coisas que não tinha muito a ver, né? Os testes, obviamente, eles direcionam para algumas áreas que você pode ter habilidade, mas eles não determinam, entendeu? As disciplinas que a gente tem no ensino médio, elas ajudam você, né? A enxergar as possibilidades onde você tem mais facilidade ou não. Mas também, pessoal, tem cursos que a gente não conhece, né? Abre um leque muito grande. Então, eu gosto de matemática. Quer dizer que eu vou para uma área de exatas? Não necessariamente. Eu vou conversar sobre isso no outro slide, né? Ter um conhecimento de uma área que não pode ser a sua, no sentido de profissão, é muito importante. A gente acha que a gente vai ficar bitolado só na área que a gente precisa garantir mais nota, e, pessoal, isso não aprova ninguém, tá? Mas conversem com professores, conversem com profissionais das áreas que vocês têm aí curiosidade, leiam bastante, tem muito material bom na internet, os próprios testes ajudam, mas o principal, pessoal, nesse momento da vida é você começar a eliminar. Isso eu não quero, seja a área inteira ou o curso específico. Vai eliminando e aqueles que você acha que é interessante, que dá uma carreira legal, que você tem afinidade acima de tudo, comece pesquisando, conversando com gente que conhece, para você ir realmente direcionando melhor aí, tá bom? Que mais aqui, ó, que estão mandando para mim? Cursinho junto com o terceirão, se eu acho que vale a pena. Pessoal, para o que nós temos de material aqui, nosso Colégio Adventista, eu acho que não compensa, porque metade do terceiro ano nosso, o material já está propondo uma revisão de todos os conteúdos do primeiro e do segundo ano, até do terceiro. É difícil dar tempo, né, de revisar o próprio conteúdo que a gente viu no terceiro ano. Então, conteúdo novo, pessoal, vocês vão ter só na metade do terceiro ano. A partir do segundo semestre já é toda a revisão, com pique de cursinho, com muito mais exercício do que teoria, aquele ritmo realmente mais acelerado, frenético. Então eu não acho que compense mediante o que a gente já tem de oportunidade de material para vocês, tá? Eu acho que isso é importante da realidade do que vocês vão ter ano que vem, tá bom? O que mais que me mandaram aqui, ó? As questões de física do vestibular geralmente relacionam vários assuntos diferentes em uma mesma questão? Pessoal, essa é uma pergunta importante e não existe uma resposta que crave, mas a tendência, porque vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Quantos assuntos diferentes de física você tem em todo o ensino médio? Pessoal, tem uns 20. Sinceramente, tem uns 20. Apesar de terem grandes grupos, pega, por exemplo, mecânica, que a gente vai conversar. Dentro da mecânica tem 3 grandes grupos e dentro desses 3 grupos, cada um tem mais 3, 2, entendeu? Então, você colocar lá na ponta do lápis, você tem 20 tópicos de física do ensino médio. Tem 20 questões de física no vestibular? Não tem. Quer dizer que tudo que está no ensino médio cai no vestibular? Isso também não é verdade. Tem umas coisas que caem todo ano, tem umas coisas que estão caindo em desuso, que não aparecem faz muito tempo. Mas existem sim questões, pessoal, que relacionam mais de um tópico, né? Por exemplo, a gente viu ano passado exercícios que relacionavam segunda lei de Newton,
resultante igual a massa vezes a aceleração, com equações do MOVE, lá, sorvetão, Torricelli, enfim. Existem equações de calorimetria, exercícios de calorimetria, e o meu cachorro está participando aqui nesse momento. Exercícios de calorimetria. Está resolvido, ou não. Exercícios de calorimetria, pessoal, podem ser usados com conhecimentos de eletricidade, que a gente vai ver ano que vem, né? Energia, potência, usa calorimetria. Então, existem assuntos, e a gente vai começar a trabalhar cada vez mais com isso, existem assuntos que se conversam, mas existem questões que são puras, né? Por exemplo, ótica. É só conhecimento de ótica, acabou. É muito difícil relacionar ótica com outra coisa. Ótica um pouquinho com ondulatória, se conversa, mas já é mais difícil. Né? Hidrostática é um negócio mais puro, né? Magnetismo, relaciona um pouquinho com eletricidade. Então, existem sim questões que relacionam pelo menos dois temas ali, duas, três equações num único exercício é necessário. Por isso, pessoal, aprendizado em física é necessário um aprendizado global. Você ficar só bitolado naquele assunto, naquela fórmula, às vezes você não vai conseguir resolver o exercício porque ele engloba mais de um assunto. É necessário isso, tá? O que mais que estão me mandando aqui, ó? Tem várias perguntas e é bom porque às vezes a gente acaba relacionando com alguma coisinha que a gente está conversando aqui, ó. Pessoal, esse negócio de qual área que eu sigo, né, é uma coisa muito particular. A facilidade no que diz respeito às áreas específicas, exatas, humanas e biológicas do ensino médio é um indicativo, mas não é o único, né? Se você não gosta daquilo, não gostar é diferente de não ir bem, tá? Tome cuidado com isso, né? Eu gostava de matemática, mas eu não ia bem, né? Depois que eu comecei a ir bem, e aí juntar o gosto com a facilidade, a gente realmente tem uma área afim que pode ser desenvolvida. O ensino médio ajuda você nisso, mas o mercado de trabalho, a profissão, o próprio curso na faculdade é diferente. Então é importante você pesquisar, realmente ter contato com gente da área para você ver se o seu gosto ou se a sua facilidade vai fazer diferença no curso ou na profissão, tá? O que mais aqui, ó, que estão me mandando, ó? Como estão as notas do Enem dos alunos do Colégio Adventista? Pessoal, o aluno que vai bem, o aluno que vai mal, tá na rede adventista, tá no positivo, tá no cursinho do... Enfim, entendeu? A gente tem que entender que tem gente boa e gente não tão boa em todos os colégios. Ano passado, nós tivemos alunos, tanto do Portão quanto do Boqueirão, que bateram 800 de média no Enem. Teve alunos, colega seu, era do terceiro ano do Portão, que fez 950 na redação do Enem ano passado. Só que teve aluno do terceiro ano do Portão do ano passado que fez 550 na redação. Entendeu? Então tem de tudo. Só que quando a gente tem alunos que estudaram a vida inteira no colégio e que estão tendo bom desempenho, isso mostra, pessoal, que se o aluno aproveita a oportunidade que ele tem, toda a estrutura dá a possibilidade de um bom desempenho. Tá? Então a gente tem realmente alunos ano passado passaram no Portão, acho que foram 4 ou 5 que passaram em federal, no Boqueirão acho que passaram também 3 ou 4. Então assim, tem gente passando, tem gente sendo aprovada com grandes notas, tá? Pode ter certeza disso, tá? O que mais aqui, ó? Bibibi. O que você acha a respeito de seguir em uma área que não é meu forte? Acha que mesmo com o estudo não seria aconselhado? Pessoal, vamos dizer assim, a facilidade em uma área, ela pode ser um atalho, tá? Ela não garante sucesso, né? Eu tinha facilidade em exatas, apanhei que nem um condenado na faculdade, mas isso foi culpa minha, né? Agora imagina um cara que não tem facilidade em exatas, por algum milagre ele passa por um curso de exatas na faculdade, ele vai comer o pão que o diabo amassou ao quadrado, entendeu? Então a facilidade em uma área, ela ajuda muito no processo. E essa facilidade traz junto um gosto, né, de você conseguir flutuar ali nas disciplinas e mesmo matérias difíceis você tem interesse. Porque, galera, na boa, você ficar 4 ou 5 anos fazendo um negócio que não é o seu forte, que você não gosta, cara, não tem condição, entendeu? E isso, mesmo que você consiga um diploma, na hora que você entrar no mercado de trabalho, a vontade de você continuar exercendo aquela profissão é muito complicado, entendeu? Então, assim, é importante você hoje, mesmo não tendo alguma facilidade em uma área, você desenvolver. E eu vou conversar sobre isso no outro slide. Você ficar só bitolado nas áreas que são afim do seu curso, para vestibular isso não funciona. Não funciona, tá?
Mas para a área afim, para a escolha de curso, aí sim, a gente começa a direcionar dentro das nossas facilidades, não tem jeito, tá? Hidrostática se relaciona com resistência dos fluidos, é toda a parte de mecânica dos fluidos, né? A resistência dos materiais já não é mais hidrostática, que perguntaram aqui também sobre isso, né? É mais uma parte de mecânica, né? Essa parte de mecânica dos fluidos, hidrodinâmica, pessoal, é uma das matérias mais difíceis dos cursos de engenharia e é o começo aí da parte de hidrostática que a gente vê no ensino médio, tá bom? Vale a pena estudar toda a física do ensino médio ou melhor focar nos assuntos mais caídos? A gente vai conversar sobre isso nos slides mais para frente. A gente vai falar quais são os temas que mais caem e a gente começa a direcionar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Pessoal, falando sobre o Enem, voltando aqui para o nosso slide. E eu estou gostando muito da participação de vocês, é importante. Com relação ao Enem, pessoal, tem vestibulares que são exclusivamente o Enem. A Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, o vestibular dela é só o Enem. É só o Enem, não tem vestibular próprio. A Federal do Paraná tem o vestibular próprio e usa também o Enem pelo SISU. Então é importante você entender como que a sua faculdade usa o Enem, se ela usa. Algumas faculdades de São Paulo, na minha época, né, usavam o Enem só como um bônus. O Enem ele mudou bastante de 10 anos para cá, né? Já virou um vestibular próprio, antes ele não era. E muitas faculdades particulares, mesmo a gente está falando muito de pública, porque é realmente o nosso foco aqui, mas a gente trata também de faculdades particulares, pessoal, e algumas usam o Enem ou como vestibular, ou como uma bonificação no vestibular próprio, ou dependendo da sua nota do Enem, você ganha um desconto na mensalidade. Então é importante você saber como o Enem é utilizado. Mas hoje ele é uma grande porta de entrada aí para faculdades federais e estaduais ao redor do Brasil. Tá bom? Cotas. Eu sei que é um assunto polêmico, mas a gente tem que conversar aqui. Pessoal, existem dois tipos de cotas no ensino superior brasileiro. Existem as cotas étnico-raciais, voltadas para alunos pardos ou negros. Existe uma porcentagem. E existem as cotas que são as cotas socioeconômicas, para alunos que estudaram no ensino médio em escola pública, ou alunos que estudam em escola particular, como é o seu caso, mas possuem bolsa. Eles também entram nessa questão de cotas. Tem muita gente, pessoal, que sai por aí e fala assim: ah, o cotista roubou a minha vaga. Já ouviu gente falar isso? E você, pessoal, você é elite intelectual do país. Você não pode sair por aí propagando groselha, tá? Você tem que entender uma coisa. Cotista, ele concorre com cotista. Ampla concorrência, que são os não cotistas, eles concorrem com ampla concorrência. Então não existe esse negócio do cotista roubou a minha vaga. Porque existem, vamos dizer assim, são processos de seleção separados. Todo mundo faz a mesma prova, mas você só concorre com quem tem o mesmo critério de seleção que o seu. Isso é muito importante. Então é importante, pessoal, se você entra em algum tipo de cotas, ver como que a sua faculdade está relacionando essas cotas, qual é a porcentagem, qual é todo o trâmite que está sendo utilizado ali para a questão da cota, seja ela étnico-racial ou a socioeconômica, tá bom? E alguns cursos, pessoal, possuem provas específicas, que é a chamada terceira fase, né? Então, se você vai para arquitetura, alguns cursos de arquitetura, não são todos, tá bom? Mas alguns cursos de arquitetura requerem provas específicas. Cursos de moda, dança, música, alguns cursos de design usam provas específicas. Então, se isso é justo ou não, pessoal, isso é uma outra história, né? Mas o cara ele já tem que chegar para a faculdade manjando um pouco mais do que só as matérias do ensino médio. Então fique atento se o seu curso possui alguma prova específica. A maioria, a grande maioria não tem, mas se você vai para alguma coisa aí um pouquinho diferente, fique atento que isso pode ser cobrado, tá bom? Tudo isso, pessoal, tá no edital. Você tem que investir lá 2 horinhas lendo o edital do seu vestibular, seja ele qual for, para você saber quais são as regras do jogo, tá bom? Vamos avançar aqui então. Vamos falar de concorrência. É uma palavra que a gente tem que ficar um pouco mais tranquilo. Como eu falei para você, o mais importante é a nota de corte. Mas a gente tem que comentar sobre concorrência. Ah, é muito concorrida, é muita gente e tal. Vou te dar um dado do ano passado, pessoal, da Federal do Paraná, 2019. Nós tivemos pouco mais de 38 mil inscritos para pouco mais de 5 mil vagas. Galera, de boa. A média de candidato vaga do vestibular está dando perto de 7.
7 candidatos por vaga no vestibular inteiro. Isto é nada. Muito tranquilo. Tem vestibulares em São Paulo, a USP, a Unicamp, a Unesp, que são as principais de São Paulo, que teve anos que passaram de 200 mil inscritos. 200 mil inscritos no vestibular. Eu repito, metade não sabe o que está fazendo. Metade está fora. Metade está fora. E tem gente que estava dentro que não foi naquele dia que o pneu furou, que acordou tarde, que passou mal. Tem gente que não conseguiu fazer a prova e que entregou no tempo mínimo. Todo mundo que entrega a prova no tempo mínimo está fora. Você entende isso? Todo mundo que entrega a prova no tempo mínimo está fora. Quando você levanta a cabeça, deu 2 horas de prova, tem gente saindo, pode dar tchau para eles. Está todo mundo fora. É impossível. É impossível. Então, apesar do número parecer ser grande, pessoal, na hora do vamos ver, na hora que vai realmente afunilando, ó, sobra pouca gente, tá? Na Federal do Paraná, ano passado, pessoal, os cursos mais concorridos, medicina, direito, psicologia, publicidade, estavam na casa de 65 candidato vaga, que também não é um grande absurdo para cursos mais concorridos, né? Teve anos que a Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, que tem vários campi lá em São Paulo, para o curso de medicina estava com 180 candidatos por vaga. Metade está fora. Talvez medicina um pouco menos, né? Mas 180 candidatos vaga. Para um curso mais concorrido ser 65, para a primeira fase não é um absurdo. Para a segunda fase, muita gente cai fora. Esse candidato vaga já cai para perto de 20, tá? Agora vamos fazer uma continha aqui, um exercício. Vamos supor que você escolha um curso que tem uma relação candidato-vaga intermediária. Vamos colocar 20, tá? Intermediário. E vamos pegar também, pessoal, um curso que tem um número de vagas intermediário. 60. Tem curso que tem menos, tem curso que tem mais. Mas vamos colocar uma média aí de 60 vagas. Quantas pessoas, pessoal, estão concorrendo para esse curso aqui? Tem 20 candidatos vaga e tem 60 vagas. Quantas pessoas estão prestando vestibular para esse curso? Qual é a continha que você tem que fazer? Manda aí para mim no bate-papo. 60 vagas, 20 candidatos por vaga. Quantas pessoas prestaram vestibular para esse curso? Hein? Ninguém vai falar comigo? Pessoal. Oi. Isso, obrigado. Me mandaram aqui. 1.200, pessoal. Só multiplicar, né? 60 vagas, 20 candidatos para uma vaga, são 1.200 candidatos. Certo? Para esse curso fictício aí que eu inventei. Pessoal, se são 1.200 candidatos e 60 candidatos passam, que são 60 vagas, quantos não passam? 1.140. É só você subtrair, né? 1.200 menos 60, 1.140 não passam. Se você faz uma continha aqui, uma regrinha de 3, uma porcentagem básica, 1.140 em relação a 1.200, pessoal, dá 95%. 95% não passam. 5% passam. A pergunta que eu te faço é: você realmente acha que todos esses 95% que não passaram eram ruins? Eram maus alunos? Foram maus candidatos? Não se prepararam? Com certeza não, pessoal. Tem muita gente boa dentro desses 95% que não passaram. A pergunta é: o que você tem que ter de diferente para estar dentro dos 5% que passam? Sabe o que é, pessoal? É isso aqui, ó. Matérias não prioritárias. Pessoal, isso é estatística. Você vai entrar no curso que você quiser, na faculdade que você quiser, especialmente nas melhores do Brasil, se você garantir pontos preciosos nas matérias não prioritárias. Isso é fato. E eu sempre conto a história que eu vou contar agora para você. Comecei a dar aula em 2015. Minha primeira turma de terceiro ano tinha 9 alunos. 9 alunos. Era o terceirinho que a gente chamava lá no colégio. Tinha um aluno lá, pessoal, brilhante, chamava Gustavo. Hoje o Gustavo está para se formar em engenharia mecânica na Unicamp. Ele fechou aquele ano comigo em física, média anual 9,5. Arrebentava em matemática, em química, era um aluno extremamente diferenciado.
Ele começou fazendo um curso de engenharia aeroespacial na Federal do ABC e depois ele mudou para a Unicamp. Por que ele não passou na Unicamp no primeiro ano? Ele prestou engenharia mecânica na Unicamp. Quando ele saiu do terceiro ano, passou da primeira fase e foi para a segunda. Na segunda fase, pessoal, ainda na Unicamp faziam-se todas as matérias, né? E na Unicamp, naquela época, cada prova de segunda fase valia 28 pontos. Não, 24 pontos. Tá? Valia 24 pontos cada prova de segunda fase da Unicamp naquela época. O Gustavo fez 23 em física e 22 em matemática. Foram as notas que ele teve na segunda fase da Unicamp. Engenharia mecânica tinha 80 vagas. Sabe em que posição ele ficou no vestibular? No curso dele? 600. 600. Ele fez 23 de 24 em física, 22 de 24 em matemática na segunda fase, e ele ficou na posição 600. Por quê? Porque ele foi muito mal na redação. Foi muito mal em história e geografia. Não garantiu bons pontos em biologia. Ficou fora. O seu curso, seja ele qual for, não é por nada não, galera, mas todo mundo vai bem, ou tem que ir bem, né, na matéria específica. Então você que é de exatas, você que vai para engenharia, física, matemática, enfim, galera, não é por nada não, mas você tem que mandar bem nas matérias de exatas. E todo mundo manda bem. A grande maioria vai mandar bem. Mas não é todo mundo que vai prestar exatas que vai escrever uma boa redação, que vai mandar bem história, geografia e biologia. Então, se você conseguir garantir pontos preciosos nessas matérias que não são prioritárias, você vai pular na frente desses caras. Para você que é de humanas, a maioria vai arrebentar na redação. Manda bem em filosofia e sociologia, interpreta um texto que é uma beleza, escreve bem. Mas se você não garantir uns pontos lá em química, em matemática, em biologia, é provável que você fique fora. Matérias não prioritárias. Pessoal, isso não é opinião do seu professor, isso é estatística. Isso é estatística. Matérias não prioritárias são elas que vão te colocar no ramo dos 5% dos aprovados. Tá? E aí você me diz, mas professor, na segunda fase da Federal do Paraná eu faço português, redação e só a minha específica. E as outras? Pessoal, a nota global do vestibular, ela engloba a nota da primeira e da segunda fase. E na primeira fase você faz tudo, irmão. É a prova de conhecimentos gerais. Então, se você perde lá 2, 3 pontos em cada matéria que não é a sua prioritária, olha a falta que isso pode fazer na média total do vestibular. Tá? Professor, eu tenho que ir bem em tudo? Pessoal, todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Todo mundo vai ter um negocinho lá que não vai, né? Eu tô querendo dizer, pessoal, que mesmo nesse que é o seu tendão de Aquiles que você sabe qual é, você não pode chegar lá e fazer 10% dessa prova. Porque isso pode fazer falta. Porque se você fizer 10% de uma prova, pessoal, você vai ter que lacrar de um jeito assim fenomenal em outras matérias. E nem sempre a gente consegue isso. Mesmo sendo aquelas matérias que são as nossas, né? Que é a que a gente manda melhor. Então é importante, pessoal, você conseguir garantir esses pontinhos preciosos aí nas não prioritárias, porque eles realmente fazem muita diferença. Tá bom? Vamos avançar aqui então. Vamos falar dos vestibulares aqui em Curitiba especificamente. Eu selecionei, pessoal, para fazer o levantamento estatístico aqui que eu fiz, 3. Tá bom? Peguei a nossa federal, né? Peguei a PUC e a Positivo, que são as duas particulares que eu vejo que os nossos alunos mais têm prestado. Presta-se Uni Curitiba, presta-se Tuiuti, presta a Unicesumar, presta-se. O que eu estou querendo dizer é que essas são as mais procuradas, tendo em vista aí o tempo que a gente está aqui em Curitiba vendo a procura de vestibulares, tá bom? E depois eu vou falar do Enem especificamente. Pessoal, os vestibulares do Paraná, eles carregam em algumas questões algumas ideias de regionalismos, tá? Por quê? Os vestibulares de São Paulo e do Rio de Janeiro, especialmente esses dois, mas muito mais os de São Paulo, e não é questão de ser melhor ou pior, é só uma realidade. Eles são vestibulares considerados nacionais. Vem gente do Brasil inteiro prestar vestibulares em São Paulo, né? Eu tinha muitos colegas do curso de física que eram do Nordeste. Eu tive um grande amigo que era da Bahia. A família dele era de Feira de Santana. Muita gente de Minas, do Sul, gente do Brasil inteiro vai prestar em São Paulo, né? No Paraná,
não são vestibulares 100% nacionais. Vem gente de fora prestar? Vem, mas não é tanto quanto São Paulo. Então, o que alguns vestibulares do Paraná fizeram? Adotaram alguns regionalismos, algumas questões específicas, especialmente sobre história e sobre geografia do estado do Paraná. Então, converse com o professor Carlos, converse com o professor Felipe, porque existem alguns vestibulares que englobam questões específicas sobre a sociedade, cultura, história ou geografia do Paraná. Fiquem atentos com isso, tá bom? E os dados que eu peguei, pessoal, foram dos últimos 3 anos, porque isso já forma uma tendência, né? Você pega de um ano só, pode ter algum ponto muito fora da curva. Quando você pega mais de 2, 3 anos, você já tem uma tendência geral. E abordei questões de primeira e de segunda fases desses vestibulares, tá? PUC positivo é fase única, a Federal do Paraná tem 2 fases, tá bom? Falando especificamente então de física, pessoal, gostaria da participação aí de vocês no bate-papo. Qual você acha que foi o tema que mais caiu nestes vestibulares em física nos últimos 3 anos? Qual é o tópico de física que mais cai? Quero ver quem vai acertar. Manda aí para mim no bate-papo. Já temos respostas chegando. Por enquanto a galera está acertando. Biel, Lara, Hanna. Quem mais, pessoal? Qual você acha que é o tópico que mais aparece no vestibular de física? O Nicolas mandou aqui, chegou perto, não é exatamente esse, mas é parte de um grupo, né? De fato, pessoal, o tópico que mais cai em qualquer vestibular de física do Brasil, tá? O tópico de vestibular de física que mais cai em qualquer prova do Brasil é a nossa amiga mecânica. Mecânica, que é todo o assunto de primeiro ano de ensino médio, tá? Então você aí que brincou de ser feliz no primeiro ano, você perdeu na média 30, 40%. Não, perdeu é uma palavra muito forte. Você desperdiçou 30, 40% do vestibular de física, qualquer vestibular de física do Brasil, tá? No Paraná, nesses 3 vestibulares dos últimos 3 anos, a média ficou em 32%, tá? Teve anos, pessoal, em alguns vestibulares que beirou 50% da prova de física era só mecânica. O que tem dentro da mecânica? Eu vou colocar no outro slide. A gente vai dar um zoom dentro da mecânica que mais cai, tá? O segundo tópico, pessoal, que está praticamente empatado aqui com o terceiro é a eletrodinâmica. São os circuitos elétricos, tá? Que a gente aprende no segundo bimestre do terceirão, tá? Circuitos no final do primeiro e começo do segundo. Circuitos elétricos é um tópico que cai bastante. Aí vai vir o conteúdo que a gente vai começar a ver no bimestre que vem, aqui no segundo ano, que é a ótica. Espelhos, lentes, refração, cai bastante. Aí todos esses conteúdos, pessoal, estão empatados aí na média que eles realmente flutuam, né? Tem prova que um está na frente, tem prova que um vai para trás, tal. Eles estão flutuando aí numa média próxima a 8%. E tudo é conteúdo de segundo ano, tá vendo? Ó? Desde de ótica até termodinâmica, a nossa amiga termodinâmica aqui, ó. Todas essas fatias aqui da pizza, ó, são conteúdos de segundo ano. Você tem 8, 16, 24, 32, quase 40, mais de 40% do vestibular está sendo aí conteúdo de segundo ano, tá? Ótica, ondulatória, que a gente vê no fim do ano. A hidrostática tem caído nos últimos anos. Teve um ano que teve um boom, por isso que subiu a média, tá? Mas ela tem caído. Ano passado, por exemplo, teve uma febre de calorimetria. Ano passado caiu no Enem, caiu na Federal, caiu na PUC, caiu na Positivo, caiu em todo lugar. Calorimetria caiu. Termodinâmica tem aparecido menos do que, por exemplo, ótica ondulatória, tá? Mas termodinâmica aparece. Aí a gente tem aqueles lá que somados lá dão 10, 12%. Pode fazer diferença? Pode, mas não são as prioritárias, né? Então, magnetismo, que a gente vê também ano que vem. Eletrostática, que é o começo da parte de eletricidade, que a gente vê no terceiro ano. Aí tem os que caíram lá 1, 2 questões em 3 anos. O Paraná, pessoal, eu achei muito interessante. Ponta Grossa cobrou bastante isso, e a própria Federal já cobrou em anos anteriores, com conceitos de física moderna. Relatividade, efeito fotoelétrico, já caiu. Obviamente questões teóricas, né? Mas uma interpretação denunciada em um conhecimento prévio foi necessário para matar uma questãozinha. Questões de unidades, pessoal,
Todo ano, nos últimos 3 anos, Federal do Paraná cobrou o sistema de unidades. E esse ano vai cobrar de novo. Isso é uma tendência. Aparece aqui como 1%, porque é uma questão de um vestibular, em relação a todos os outros que a gente colocou. Mas todo ano tem uma questãozinha, tá? De sistema de unidades, tá? Sempre aparece. Já caiu radioatividade. É muito difícil cair, mas já caiu. E olha aquela parte lá de temperatura, pessoal, que a gente estudou. Termometria, questão pura de termometria, bem pouquinho. A gente usa lá a conversão de Celsius para Kelvin para resolver questão de termodinâmica, né? Mas uma questão exclusiva só de temperatura é muito difícil de cair. Mas tá aí, ó. Mecânica é carro-chefe. Isso você tem que entender. Pode chegar a 40% do vestibular de física. Dentro de mecânica, pessoal, o que mais aparece? Olha aqui, ó, selecionei para você. Dentro da mecânica, pessoal, realmente o que mais aparece são as leis de Newton, tá? Inércia, princípio fundamental da dinâmica, ação e reação, formam aí quase 1/4 da prova de mecânica dos últimos 3 anos aqui do Paraná. Grande parte disso aqui nós vimos juntos a partir do segundo semestre do ano passado, né? Energia, pessoal, cinética, potencial gravitacional, elástica, trabalho, conservação da energia mecânica, 20% da prova de mecânica. A parte de cinemática, movimento uniforme, uniformemente variado também cai, pessoal. Tá aqui, ó. 18% da prova de mecânica, ok? A dinâmica impulsiva, pessoal, que nós vimos também lá, parte de colisões, né? Que antes igual a que depois, teorema do impulso, isso tem aparecido também um pouquinho aí. O MHS, pessoal, eu até selecionei aqui, porque o Paraná é um dos poucos estados que tem cobrado o MHS, que a gente estuda lá no final do ano que vem, no final desse ano, perdão, que é o movimento harmônico simples, né? É um bloquinho amarrado numa mola, aí ele fica fazendo assim, é o vai e vem, né? Pêndulos, tá? Movimento harmônico simples, cai pouco, mas foi um dos estados que eu mais vi cobrar isso. Movimento circular, pessoal, aparece e nem gosta bastante de movimento circular. Gosta mais que o Paraná. Mas faz parte aqui dos tópicos. A estática, que a gente viu no final do ano passado, cai pouquinho. Parte lá de torque. E gravitação cai menos ainda. Se me falha a memória, em 3 anos caiu uma questão só de gravitação. Isso quer dizer, pessoal, que nunca mais vai aparecer gravitação? Não. Quer dizer que ela não faz parte da prioritária, né? Quando uma coisa não aparece nos últimos, pega lá, nos últimos 4 anos não apareceu nenhuma questão de gravitação. O que isso quer dizer? Ou que realmente não se cobra mais, ou que cada vez ela está mais perto de aparecer de novo. Entendeu? Então é importante a gente ficar atento com isso. Tá? Mas, ó, pessoal, se você somar leis de Newton com energia, já dá metade da prova de mecânica, entendeu? Esse é o carro-chefe, beleza? Agora vamos falar sobre o Enem. Você sabe, pessoal, que não existe uma prova específica de física no Enem, né? Existe uma prova de ciências da natureza, 45 questões, juntamente vem junto com a prova de matemática no Enem, né? Ciências da natureza, pessoal, está englobado lá física, química, biologia e algumas interdisciplinares, né? Das 45 questões de ciências da natureza no Enem, entre 13 e 15 são de física, né? Tá? Não é geralmente uma divisão igual, mas física está perto aí de 13 e 15. Historicamente, pessoal, ciências da natureza trazem os índices mais baixos de acertos do Enem. A exceção foi ano passado. Tá? Ano passado houve uma inversão aí de pirâmide por 18 motivos, que não competem a gente estar falando aqui, nosso tempo já está acabando. Mas ciências da natureza no Enem era uma prova extremamente interdisciplinar, que cobrava, você olhava para aquela questão, você não tinha certeza se era uma questão de biologia, de química, de física, ou se era tudo junto, ou se não era nada. Então era uma questão interdisciplinar que não é o usual que a gente está acostumado a trabalhar no ensino médio, né? A gente, como a gente tem muitas questões de vestibulares na nossa própria apostila, são aquelas questões mais puras, né? Vamos dizer assim, aquele conteúdo mais quadradinho. No Enem é diferente, né? Você tem enunciados mais longos, muita tabela, muito gráfico, menos conta, mais interpretação. Ano passado isso mudou. Então aquele aluno mais bitoladinho, vamos dizer assim, não que isso seja um problema, só um estilo de estudo, ele conseguiu sair melhor na prova de ciência da natureza do Enem e a média subiu ano passado. Tá? E é provável que esse ano essa tendência se mantenha. A gente tem que ficar de olho com relação a isso. Tá?
E novamente, pessoal, eu fiz o gráfico aqui tirando os últimos 3 anos de física no Enem dentro da parte de ciência da natureza. O carro-chefe, pessoal, do Enem continua sendo a mecânica. Porém, eu separei aqui nesse gráfico a mecânica nos grupos, ó, que é energia, cinemática e dinâmica, que se você somar também passa de 30% a quase 40%. Mas eu coloquei desse jeito para você ver que a ondulatória tem sido um tema muito cobrado no Enem em física. A cada 4 questões de física no Enem, uma é de ondulatória. Tá? A mecânica como grupo completo ainda está líder. Porque se você somar energia, cinemática e dinâmica, que eu coloquei aqui como dinâmica impulsiva, você passa de 30% a quase 40%. Mas eu fiz de propósito para dar uma ênfase em ondulatória e em circuitos elétricos. Eu nem adoro circuito elétrico. Tá? Somando só ondulatória com circuito, pessoal, você tem quase metade da prova de física do Enem. Então, somando mecânica, cinemática, leis de Newton e energia, esses caras com ondulatório e circuitos elétricos, pessoal, você tem praticamente 80% da prova de física do Enem. Os outros 20% flutuam entre calorimetria, magnetismo, ótica, cai bem menos no Enem do que cai nos vestibulares. Termodinâmica no Enem, pessoal, é um negócio que não cai. É muito difícil cair uma questão de termodinâmica no Enem. Aí esse ano cai e você me xinga. Eu estou dizendo que é muito difícil cair. Nos últimos anos, se teve uma questão, foi muito. Né? Cobram-se outros assuntos. Por quê? Porque termodinâmica, por exemplo, ano passado caiu uma de termodinâmica. Né? Mas não era questão, por exemplo, de ciclos gasosos, como a gente está vendo. Era uma interpretação lá sobre encher o pneu lá com uma bomba, lá um pneuzinho lá de bicicleta. Aí ele perguntava lá sobre a massa, sobre o volume, a pressão, enfim, era uma questão simples, era uma questão de interpretação lá de bom senso. Né? A termodinâmica, como a gente está vendo, é mais cara de vestibular, não é cara de Enem. Tá? Então é importante a gente separar os estilos de prova e os temas que acabam caindo para a gente se preparar, tá bom? Ano passado, pessoal, já respondendo uma pergunta que me mandaram aqui sobre o Enem, ano passado o Enem pegou muita gente de calça curta, o Enem estava difícil, tá? Especialmente a parte de humanas e linguagens. As médias de humanas e linguagens ano passado foram catastróficas. Tava pesado, pesado mesmo, tá? Esse ano, a gente vai ver se ano passado foi um ponto fora da curva ou vai ser uma tendência. E como você ainda está no segundo ano, você consegue ver o andamento desse processo. Para ano que vem, você já conseguir ter uma tendência de qual é o novo estilo ou não da prova do Enem. Eu acho, é o meu palpite, que vai seguir o estilo do ano passado. Tá? Provas de humanas e linguagens mais pesadas, com tópicos diferentes do que a galera estava acostumada, só que agora já teve tempo para o pessoal se preparar para o novo estilo de prova. E ciência da natureza e matemática, estilos mais próximos a questões de vestibulares. O que para muita gente pode ser bom, porque é um estilo que a gente está mais acostumado a trabalhar, ou tem muita gente que pode não gostar porque mandaria melhor nessa parte mais de interpretação interdisciplinar, tá bom? Eu dei um zoom, pessoal, na parte de ondulatória do Enem, só para você ter essa ideia aqui. Ano passado, isso começou a mudar, mas até, você percebe na verdade aqui, eu coloquei de 2016 até 2018. Nesse gráfico eu não considerei ondulatória de 2019. Tá? Mas para você ver, pessoal, que quase 3/4, né, a cada 4 questões de ondulatória que caíram no Enem, 3 eram teóricas. Eram interpretação de tabelas, enunciados grandes e tal, mas era uma questão teórica. Fenômenos ondulatórios, a gente vai estudar tudo isso no final do ano. Tá? E alguns exercícios, obviamente, tinham continhas, mas era a minoria. E eram contas mais simples, né? A gente já vê que tem uma equação de ondas que resolve lá mais da metade dos exercícios, a equação fundamental da ondulatória, né? A gente vai aprender isso no fim do ano. Só que ano passado isso começou a dar uma invertida. Então esse ano, pessoal, você precisa fazer o Enem. É necessário, é importante para você começar a se acostumar com esse novo estilo de prova, para ano que vem não ser uma surpresa totalmente inédita aí, tá bom? E no Enem, pessoal, se a gente for avaliar de 2017 para 2019, separando em tópicos dos anos do ensino médio, primeiro e segundo ano estão empatados.
né? 35, 37% das provas do Enem foram conteúdos de primeiro e de segundo ano. Então, somando o primeiro e segundo ano, pessoal, você tem mais de 70% da sua prova do Enem. Tem gente que acha, não, no terceiro ano eu estudo. Pessoal, essa é uma decisão assim pouco inteligente, tá bom? Para não falar outra coisa. E esse gráfico aqui, ó, de divisão de conteúdos com relação aos anos do ensino médio, tanto para Enem como para vestibular, mas o específico aqui para o Enem, não é só para física. Não é só para física. Biologia, química, matemática, tudo. Ó, matemática, galera, para Enem, falando sério, matemática para Enem, somar primeiro e segundo ano, eu acho que dá 90%, tá? Para Enem. Para vestibular fica 70, 75%, quase 80%. Porque matemática de terceiro ano é geometria analítica, números complexos e polinômios, equações algébricas, que é só questão de vestibular. Enem para cobrar isso é quase impossível, tá? Então, ó, fiquem muito atentos com esse negócio de deixar para terceiro ano, que vocês podem se surpreender. Se você, eu acompanhei gente aí me mandando aí pelo e-mail, tal, foto que está fazendo simulado, está se preparando, fazendo coisa, isso é muito bom. Se você puxar, pessoal, questões de física de terceiro ano, é só eletricidade. Todos os outros conteúdos é conteúdo de primeiro e segundo ano, tá? Então fiquem muito atentos aí com talvez um tempo que você perdeu ou não aproveitou de forma integral, que isso pode fazer diferença. Mas mesmo para você que não aproveitou 100% do que já aconteceu, e já foi metade do ensino médio para você, né? Não podemos esquecer disso, ano que vem a gente ainda tem uma revisão. Só que é revisão. Então você pega, por exemplo, todo o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, que são lá 8 meses de, né, letivos, no terceiro ano, 8 meses eu vou passar em 2, em um bimestre. Eu vou passar o conteúdo ano que vem para vocês de mecânica 4 vezes mais rápido. Por quê? Porque vocês já viram. Isso é para todos os professores, não é só para física. Entendeu? Então existe a oportunidade de rever, mas é de um jeito sem ter a calma, o cuidado, os detalhes que vocês tiveram nos anos anteriores. Por isso, pessoal, aproveite agora. Gente, a gente ficar 1 mês e meio vendo termodinâmica, entendeu? É para você sair daqui sendo o Carnot do século XXI. Entendeu? Porque a gente ficou muito mais tempo do que a gente tem em qualquer outra disciplina. Aproveite essa oportunidade, o tempo é agora. O tempo é agora, tá? Bom, é isso que eu tinha preparado aqui para vocês. Eu acho que cada vez mais, pessoal, essas abordagens aí precisam fazer parte do dia a dia de vocês, tá? Se você tá com uma cabeça aí muito deixa a vida me levar, isso não faz parte de mim, precisa virar a chavinha. Precisa virar a chavinha. Eu tentei virar a chavinha de vocês já desde o ano passado, pessoal. Primeiro ano, especialmente em física, você está vendo aqui, ó, 30, 40% da prova. É necessário. Mas se o conteúdo não aproveitou, pessoal, que isso aqui, ó, faça diferença, entendeu? Realidade de encarar os dados aí, o que está acontecendo para você não ser pego de surpresa, tá bom? O que me mandaram aqui, ó? Sobre a votação das datas do Enem, qual você acha melhor? Pessoal, eu nem sei quais são as datas que estão disponíveis do Enem para essa votação. Eu confesso que eu estou um pouquinho por fora, tá? Se a Lara que me mandou aqui, você puder me mandar, Lara, quais são as opções? Não sei se vocês estão mais por dentro do que eu. Eu não sei nem opinar, porque realmente eu não sei quais são as disponíveis aí. Eu acho que foi um ganho muito grande quando houve adequação para 2 domingos. E não é nem a questão do sábado para quem guarda o sábado. Mesmo para quem fazia a prova no sábado e no domingo, pessoal, é muita coisa junto ao mesmo tempo, né? Você tem 2 dias seguidos, provas grandes, né? 90 questões cada uma, mais uma redação. Você chega domingo lá, você tá um caco do sábado, né? Então eu acho que ter esse espaçamento de 2 domingos, eu acho que foi muito vantajoso, tá? Mandaram aqui as opções: 6 e 13 de dezembro, 10 e 17 de janeiro ou 2 e 9 de maio. Olha, complicado, né? Olha, pessoal, eu acho que maio, sei lá, eu acho maio um exagero. Mas isso sou eu, entendeu, pessoal? Não tô dizendo que eu tô certo ou tô errado. Eu acho que maio
ser o Enem de 2020 em maio de 2021, eu acho que é um exagero, né? Mas isso sou eu. Janeiro, dezembro e janeiro são sempre meses complicados. São sempre meses complicados aí, né? Que é tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, é férias, aí agora vai ter que adequar férias de todo mundo, né? Por causa que muitos vestibulares e o Enem vão estar mudando para essas datas aí. Eu acho que o dezembro ou janeiro talvez sejam as melhores opções. E eu fico feliz que eles estão mantendo a ideia para 2 domingos, né? De ter esse espaçamento aí para a galera dar um respiro, tá? Outro dia, pessoal, eu quero comentar com você sobre a semana do vestibular, né? Quando tiver lá, marcou a data do vestibular, marcou a data do Enem, o que eu faço essa semana? Depois a gente bate um papo sobre isso. Isso já é uma outra aula, já a gente pode conversar mais para frente, tá? Mas eu fico feliz aí que tem gente que está me mandando aqui no bate-papo, que a aula foi boa, que esclareceu bastante coisa. Eu acho que essa realidade precisa fazer parte do dia a dia de vocês o quanto antes. Independente das dúvidas de curso, de faculdade, pessoal, a linguagem, o respiro, né, vestibular, a preparação, ela é necessária, tá? Eu entendo que a gente é muito novo aí com 16, 15, 17 anos, né, para escolher o que vai fazer pro resto da vida. Isso é uma outra coisa que a gente tem que conversar, né? Você não precisa decidir de uma vez por todas e nunca mais mudar, tá? Isso é importante. Mas eu entendo que é muita coisa ao mesmo tempo, tá? Mas a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Tenho certeza disso. Eu sei que a caminhada ela é penosa, tem muita pedrinha, a gente dá aquela tropeçada, mas pessoal, a gente passa por isso, né? E eu tô aqui, todos os professores estão aí, seus pais, sua família, todo mundo que passou por isso sobreviveu, né? E a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo. Contem com a gente, tá? O que mais que me mandaram aqui? Se eu já dei aula para cursinho? Eu fiquei um tempo num cursinho lá em Campinas. Eu dava aula, eu era plantonista de química. Eu era contratado como plantonista de química para o pessoal do cursinho. Depois que eles descobriram que eu já dava aula de física lá num outro colégio, eles me chamaram para ser professor auxiliar do terceirão lá para aulas de aprofundamento de física. Mas eu fiquei pouco tempo lá. Eu fiquei de agosto até novembro, que daí eu me mudei, fui morar em Sorocaba, antes de vir aqui para Curitiba. Mas eu já tive experiência com um tempinho de cursinho, é interessante, né? É uma outra pegada. A gente aprendeu bastante lá, tá bom? Pessoal, então por hoje é isso, tá bom? Muito obrigado. Fala, Ana Laura, você levantou a mão? Quer perguntar alguma coisa? Ana Laura? Não? Não, acho que não. Foi sem querer, tá bom. Pessoal, por hoje é isso então. Agradeço aí a presença e participação de vocês. Foi muito bom aí acompanhar as perguntas. Eu sei que vocês têm mais perguntas, mais questionamentos. A gente está sempre à disposição aí, seja durante uma aula ou me manda um e-mail, a gente bate um papo mais aí particular. O que você precisar, a gente está sempre por perto. Não desanima, tá bom? Não acho que é o fim do mundo, não acho que é impossível. Vai dar certo, com a bênção de Deus, com o seu esforço, com o seu sacrifício muitas vezes e com a nossa ajuda, os resultados vão aparecer, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até a próxima. Falou.